Salve os irmãos com a paz de São Jesus. Amém. Irmão, Deus colocou no meu coração a palavra. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Queremos lhe agradecer por esse privilégio, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa consolar o coração de cada um aqui nesta noite, Senhor, principalmente nossa querida irmã, a tua serva, Deus, neste momento tão difícil, Pai. Dê graça para a tua serva, Senhor, dê força para a glória do teu nome, Pai. Porque sabemos que o teu servo, Senhor, está gozando a eternidade, Senhor, ao teu lado, Pai. E que em breve vamos estar todos juntos, Senhor. Mas enquanto isso, Pai, nós sofremos, Pai. Mas, Senhor, nós também se alegramos, ó Pai, porque nós temos esta bendita esperança, Pai. Porque o Senhor está vivo, Pai, o Senhor venceu a morte, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o cristão, Pai, ele, mesmo que ele morra, Senhor, aqui na terra, ele acorda no céu, Pai. E esta é a esperança que nós temos, ó Pai, e graça te damos, Senhor Jesus. Porque você é o alfa e o ômega, ó Senhor. O Senhor venceu a morte, Pai. O nosso querido pastor, Pai Felipe, ele está vivo, Senhor. Está gozando a eternidade, Pai. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Fale conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, irmão, é a urgência de voltar ao primeiro amor. Vou repetir o tema: a urgência de voltar ao primeiro amor. Eu quero trazer algumas informações para que nós possamos entender o contexto do livro do Apocalipse. Vou trazer algumas poucas informações, amém? O Apocalipse foi escrito por João, por volta do ano 94 a 96 depois de Cristo, no reinado do imperador romano Domiciano. Isto deu-se no ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. As evidências internas que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse está no próprio livro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 4 e 9,
e Apocalipse capítulo 22 e 8. E eu digo isso, irmão, porque alguns, falaram que possivelmente não foi o João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse. Mas há evidências internas, como eu acabei de dizer, 4 versículos que fala o nome João. Porém, também há evidências externas, que está na tradição antiga. Os pais da igreja que viveram entre o ano 100 a 750 depois de Cristo, como Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Pápias e Tertuliano, identificam de forma unânime que o apóstolo João, o mesmo que escreveu o 4º evangelho e as 3 epístolas, é o autor também do Apocalipse. Destinatários. A carta do Apocalipse, ela foi escrita pelo João, o apóstolo do amor, João, e ele escreveu ali para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem é o remetente? É o próprio Senhor Jesus. Quem ele é? Em Éfeso, como acabamos de ler, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que ele é que tem as 7 estrelas em suas mãos direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Para Esmirna, quem ele é? Ele é o primeiro, é o último que morreu e tornou a viver. Para Pérgamos, quem ele é? Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, versículo 12. Tiatira, quem ele é? Ele é o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e seus pés como bronze reluzente. Para Sardes, quem ele é? Ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Filadélfia, quem ele é? Ele é o santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha e ninguém pode abrir. Para Laodiceia, quem ele é? Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Interessante, irmão, que no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Quem é esse anjo? Há várias explicações sobre quem são esses anjos. Eu vou destacar apenas 3 pontos. Primeiro, os anjos aqui eram possivelmente guardiões da igreja, como se fosse um anjo da guarda congregacional. Para os católicos, o anjo da guarda, individual, cada um tem seu anjo da guarda. Então, talvez esses anjos, possivelmente, é difícil acreditar nesse ponto, mas seria o anjo da guarda congregacional que guardava ali toda a igreja. Segundo ponto, os anjos como a totalidade das congregações, seres angelicais que representavam toda a igreja, simbolicamente. E outra interpretação, que é a mais possível, os anjos são os pastores ou líderes das congregações. Como líderes, eles deveriam transmitir a mensagem recebida. Então, para cada igreja, em cada ponto, no seu início, vai ter esta palavra, ao anjo da igreja, no caso aqui em Éfeso, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Filadélfia. Quem é esse anjo? É o próprio pastor da igreja, o próprio líder da igreja. Deus está direcionando a sua palavra para os líderes da igreja. E diz aqui, em Éfeso escreve. Eu quero trazer algumas informações sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era uma das 4 cidades mais poderosas do Império Romano, junto com Roma, Alexandria e Antioquia da Síria, com mais de 250 mil habitantes. Na cidade de Éfeso havia vários templos, porém o mais importante era o templo da deusa da fertilidade, Ártemis, para os gregos, que era a sua divindade principal para os romanos, a deusa Diana. No templo havia inúmeros sacerdotes e sacerdotisas, muitos deles prostitutos e prostitutas rituais, que praticavam toda sorte de orgias. Um filósofo grego e residente de Éfeso, por nome Heráclito, comentou, abro aspas, a moral do templo era pior do que a moral de animais, pois nem cachorros promíscuos se mutilavam reciprocamente, fecho aspas. O nível de moralidade da cidade de Éfeso era muito baixo. As pessoas eram libertinas, supersticiosas
perniciosas, más e violentas. Porém, foi lá naquela cidade que Deus mandou seu servo apóstolo Paulo, mostrando que o nosso Deus, Ele ama a todos, independente como ela esteja vivendo. Deus ele não concorda, logicamente, com o pecado, mas só que Deus, todavia, envia a sua mensagem, seja para quem for. Humanamente falando, olhando para essa cidade, como pode aqui se iniciar uma igreja? Foi nessa cidade que uma igreja prosperou, a igreja de Éfeso. Paulo, em sua segunda viagem missionária, foi para a cidade de Éfeso, com Áquila e Priscila. Ao que tudo indica, a igreja foi estabelecida por ele no ano 52 depois de Cristo. E depois foi ajudado por Apolo, está lá em Atos capítulo 18, versículo 18 a 25. Paulo retornou em sua terceira viagem missionária para a cidade de Éfeso. Paulo investiu 3 anos no seu ministério e obteve resultados positivos, tanto entre judeus como entre os gregos. Ele enviou uma epístola, escreveu uma epístola à igreja em Éfeso, provavelmente no ano 62 depois de Cristo, na época que esteve preso em Roma. Então, irmãos, em Éfeso, o evangelho prosperou. Paulo, ele chegou lá na cidade de Éfeso, em sua segunda viagem missionária, pregando a palavra. E ali o evangelho prosperou. Muitos entregaram sua vida a Cristo. Muitos gregos e muitos também judeus. A igreja de Éfeso foi a primeira da lista. Ela era conhecida como a igreja mãe da Ásia Menor. E também servia como uma base missionária para toda aquela região. Em sua terceira viagem missionária, Paulo levou os discípulos para a escola de Tirano, devido à rejeição da parte dos judeus. E na escola de Tirano, Paulo tinha liberdade de ensinar, estudar e preparar missionários e obreiros que se espalharam por muitas cidades daquela região. Isso está lá em Atos, capítulo 19, versículo 9. Continuando o texto. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que nós podemos tirar de lição aqui, irmãos? Desde já, primeira lição. Aprendemos que Cristo é o Senhor da igreja. Não há espaço para orgulho, pois somente Cristo é soberano e não a igreja. Quer dizer, Cristo ele tem na sua mão direita as 7 estrelas. Cristo tem na sua mão direita aqueles 7 líderes, mostrando que Ele é o Senhor soberano que zela e que cuida dos seus líderes. Ele é o Senhor da igreja. E não ao contrário, Ele é o Deus soberano da igreja. Uma segunda lição que aprendemos também, nesse texto, é que os líderes, os pastores, estão em suas mãos. Segurar significa que Jesus tem o poder e a autoridade absoluta para proteger seus servos. O Senhor cuida da sua igreja. A sua igreja não está jogada ao léu. Pelo contrário, o Senhor, o Deus soberano, mostrou para João que Ele é o Senhor soberano de sua igreja e que seus líderes estão em suas mãos. E que Ele cuida e zela por eles. E continuando o texto diz: e anda entre os 7 candelabros. Esses candelabros aqui é a igreja de ouro. Cristo está andando no meio da igreja. Uma terceira lição que aprendemos: Cristo se preocupa e tem autoridade sobre a sua igreja. Cristo está entre o seu povo, assim como Ele protege os seus líderes, assim também Ele protege a sua igreja. Ei, meu irmão, saiba de uma coisa, que o Senhor está contigo, Ele guarda a tua vida. Ele está olhando a sua situação, Ele está contigo. É Ele que conserva a sua igreja, a igreja é dEle. Amém? Continuando aqui o texto. Agora vem o elogio, o versículo 2. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheça as suas obras, e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Os cristãos da igreja de Éfeso, nesse contexto, por volta do ano 96 e 98 depois de Cristo, recebeu o elogio do Senhor Jesus.
Eles estavam cansados por causa do trabalho pesado resultante da perseguição e das lutas contra os falsos mestres. Há quase 40 anos antes, Paulo, em sua despedida, no final da sua terceira viagem missionária, isso foi aproximadamente no ano de 56 a 58 depois de Cristo, alerta os irmãos sobre os falsos mestres que iriam se levantar contra a igreja de Éfeso. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 ao versículo 31, que eu vou ler agora. Sei que depois da minha partida, Paulo está falando, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembra-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês. Disso, noite e dias com lágrimas. Então Paulo dedicou 3 anos do seu ministério ali, ensinando os irmãos, cuidando, zelando, formando obreiros, líderes, missionários. Mas Paulo também deu um alerta, foi um alerta profético. Cuidem-se, vigiem, cuidado, porque muitos falsos líderes se levantarão no meio de vocês e virão também de fora. Cuidado. O que eu ensinei para vocês guardem, conservem. Então foi um alerta profético do apóstolo Paulo, que também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo ordena que certas pessoas não mais ensinem falsas doutrinas. Continuando, irmãos. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pois aprovam os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Isso está no versículo 2. Era um trabalho muito intenso, que causava aborrecimento para os irmãos e fadiga. Os cristãos de Éfeso colocaram à prova as doutrinas desses falsos apóstolos e descobriu que eles eram impostores. Então quer dizer, quando eles ouviam um certo apóstolo falar alguma coisa, vamos analisar a sua doutrina. Vamos ver o que ele está falando. E eles analisavam, provavam, e eles viram que muitos que se infiltraram na igreja eram falsos apóstolos mentirosos. Olha o cuidado que a igreja de Éfeso tinha, meu irmão. A sua ortodoxia era reta, perfeita. A ortodoxia era perfeita. Era a linha reta, perfeito. E hoje, infelizmente, você vê muitas igrejas e prestando seu púlpito para falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos pastores, falsos pregadores, falsos mestres. E está tudo bem, está tudo certo. E eles se esquecem que a igreja não é deles, é do Senhor. E que o Senhor da igreja está vendo tudo isso. A igreja de Éfeso tinha esse cuidado. Eles zelavam pela doutrina. A sua ortodoxia era perfeita, era reta. Continuando, irmãos. No versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não me tem desfalecido. Mesmo estando cansados, fadigados, exaustos por combater os falsos mestres, eles perseveraram e suportaram tais sofrimento. Jesus também em Mateus capítulo 7, versículo 15, faz esse alerta. Disse Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só, irmãos, o que um falso mestre pode causar no rebanho. O que um falso apóstolo, pastor, ele pode causar no rebanho de Deus. Jesus alertou os seus discípulos. Paulo alertou os seus discípulos. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fadigando-se, fingindo-se, melhor dizendo, apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarçou de anjo de luz.
Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Quer dizer, Paulo também alertou os irmãos contra os falsos mestres. Quer dizer, eles vêm disfarçados, as suas palavras são doces. Nós vemos aí, irmãos, muitos coaches em púlpito, pessoas que nem crentes são, subindo em púlpito. Você vê algo, irmão, terrível acontecendo na igreja. Quer dizer, o culto não é mais para Deus, mas para agradar as pessoas. Você vê um culto antropocêntrico, o homem é o centro. Mas quem deve ser o centro de toda a igreja é Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele entregou a sua vida para a igreja e Ele zela pela sua igreja. Ele é o Senhor. O homem nunca foi, nunca será o centro da igreja. Ele sim é o Senhor soberano da igreja e Ele deve ser o centro da igreja. E Paulo, ele faz esse alerta. Agora vemos também o apóstolo João em sua carta, primeira carta, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só, irmãos, Jesus alertou, Paulo alertou, João também alertou. Entre outros textos que podemos citar aqui também. Então, irmãos, temos que ter cuidado. Porque desde lá atrás, falsos profetas se levantaram. E eles vêm querendo minar nas igrejas. E infelizmente, hoje, quer dizer, se passaram quase 2000 anos. Nós vemos ainda muitos deles em púlpitos, pregando, ensinando. E não vemos o zelo daquele pastor pela igreja que é de Cristo. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Agora no versículo 4, vem a crítica. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, a palavra abandonar no grego significa deixar, divorciar, abandonar, partir, demitir. Quer dizer, a ortodoxia era perfeita. Quem iria lá na igreja de Éfeso, um falso profeta, se passando por um profeta, por um apóstolo, um suposto apóstolo, eles observavam: opa, peraí, ele está saindo fora. Paulo não ensinou isso, João não ensinou isso, Timóteo também não. Se retire, por favor, se retire da igreja. Então eles tinham cuidado, eles tinham zelo. A ortodoxia perfeita, reta. Porém, eles abandonaram esse primeiro amor. Como assim uma igreja ortodoxa, que pregava as escrituras, a escola dominical era cheia, culto de doutrina cheio, o pastor ali, bíblico, como uma igreja ortodoxa, como diz aqui o texto que aprendemos, que conservava a palavra de Deus, combatia os falsos apóstolos, como agora ela abandonou o primeiro amor. Olha só, irmãos, esse primeiro amor que os cristãos da igreja de Éfeso abandonou, foi para com o próximo ou contra o Senhor? Alguns estudiosos dizem que os irmãos de Éfeso perderam o amor horizontal com o seu próximo. Isso devido à sua luta contra os falsos mestres e o seu ódio pelo ensino herético, que pode ter trazido insensibilidade e atitude áspera na relação uns com os outros. Por outro lado, muitos estudiosos reconhecem a dificuldade de se separar o amor aos seres humanos do amor de Deus e em Cristo. Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 27 diz, Jesus resume aqui a Torá: ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Por todo o Novo Testamento, o amor de Deus e a Cristo é enfatizado tanto quanto o amor aos nossos irmãos na fé. Então, os irmãos de Éfeso se tornaram religiosos. Aquele fervor, aquele amor se extinguiu por Cristo. Como talvez aqui eu citei alguns comentários, alguns estudiosos dizem, devido os irmãos ter combatido muito os hereges, os falsos profetas, então esse amor pelo próximo foi se esfriando. E Jesus, ele fez muita crítica contra os religiosos e fariseus. Por quê? Os fariseus procuravam obedecer à lei, procuravam ser zelosos, aparentemente, mas interiormente estavam longe de Deus. Jesus, ele disse certa feita, vocês são sepulcro caiado. O que é um sepulcro? Um sepulcro naquela época, era onde se enterrava os mortos. Era como uma fenda feita na rocha. Era assim o sepulcro na época. E eles pintavam por fora com cal, para ficar branco. Quer dizer, Jesus falou, vocês fariseus, são igual aquele sepulcro ali. Por fora é bonito, mas por dentro fede, é podre. Quer dizer, vocês falam, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. A doutrina está correta, está tudo certo, mas vocês não me amam mais, porque quem me ama, me obedece. Então eles aparentavam uma falsa religiosidade, religiosos. Nossa, olha só, chegava um fariseu, as pessoas olhavam e admiravam. Mas na verdade eles faziam para as pessoas aplaudirem. Eles tocavam trombetas. Então isso estava acontecendo aqui em Éfeso. Quer dizer, os irmãos iam para o culto de doutrina, para a escola dominical, liam as escrituras, a ortodoxia perfeita, mas o amor para com Deus estava longe. Quer dizer, não tinha mais paixão, não tinha mais fervor por Deus. A primeira geração, irmãos, foi uma geração que se entregou a Deus, amava a doutrina, amava o próximo. Porém, com o passar do tempo, isso foi se esfriando. A segunda, a terceira geração, quer dizer, os pais, os avós daquela primeira geração, que se passou o tempo, eles foram se esfriando. Isso muitas vezes pode comparar com a nossa vida. Quando nós iniciamos a nossa fé, talvez você tinha uma paixão maior por Cristo. Você tinha um amor maior pelo Senhor. Você não via obstáculos para servir o seu Deus. Podia estar caindo canivete lá fora, como diz o outro, chovendo canivete. Você via para a igreja, sem carro, na chuva, chegava molhado. Estava na igreja. Independente de quem estava na igreja. Você chegava, adorava a Deus, prestava atenção na palavra, procurava viver aquilo e assim por diante. Não era assim, irmãos, no início? Aquela paixão, aquele amor por Deus? Então foi esse primeiro amor que a igreja de Éfeso perdeu. Talvez você perdeu este amor. Talvez essa paixão por Deus se foi. E quer dizer, pode-se ter igreja ortodoxa? Sim. Mas também pode ter igreja que a ortopraxia está longe. Quer dizer, a igreja é ortodoxa, tem palavra, tem EBD, tem culto de doutrina, tem tudo isso, que bom, tem teologia, amém. Mas a ortopraxia, quer dizer, a prática daquilo que é ensinado, não se vive. Isso estava acontecendo na igreja de Éfeso. Mas nós vamos aprender, porque Jesus, ele repreende, mas ele também dá a solução. Porque ele ama a sua igreja. Glória a Deus. Irmãos, e continuando aqui, então, a primeira geração havia feito tremendos esforços, de modo que diz em Atos, capítulo 19, versículo 18 e 20, olha só. Muitos do que criam, viam, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras.
grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Quer dizer, quando Paulo chegou em Éfeso, pregando a palavra, muitos se converteram, aceitaram o Senhor Jesus, deixavam o ocultismo de lado, queimava seus livros de coisas pagãs e assim por diante, quebrava seus ídolos, se entregava a Cristo. Porém, irmãos, anos mais tarde, também, Paulo enviou uma carta que faz elogio para os irmãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 16, diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Quer dizer, os irmãos estavam firmes quando Paulo estava vivo ainda, escreveu uma carta para eles quando estava Paulo preso lá em Roma. E Paulo se alegrou muito em saber que os irmãos de Éfeso amavam muito o Senhor e ao próximo. E Paulo, olha só, irmão, imagina a oração de Paulo: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Quer dizer, Paulo louvava a Deus pela igreja de Éfeso, ele dava graças a Deus. Eles entenderam, eles estão vivendo um evangelho, a palavra floresceu. É a mesma coisa, irmão, quando você evangeliza alguém, e esta pessoa, pela graça de Deus, não é por nós mesmos, mas é pela graça de Deus, se converte ao Senhor Jesus, e ela fica firme no Senhor Jesus, e começa a viver o evangelho. E talvez você nunca mais veja essa pessoa, enfim, vamos imaginar, ela vai viajar para um certo lugar, ou morar em um certo lugar. Depois de um certo tempo, você liga para ela e fala: como você está? E ela diz: meu irmão, estou muito bem, estou servindo a Cristo aqui numa igreja, eu e minha família, muito obrigado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua vida que transmitiu a palavra de Deus para mim. Quem já passou por isso? É tão glorioso, é tão gratificante. Era o que Paulo sentiu aqui, irmãos, quando ouviu falar dos irmãos. Eles estavam firmes, obedeciam a palavra de Deus, amava os irmãos, amava o próximo, a primeira geração. Porém, o tempo passou. É bom deixar claro, irmãos, isso é bom deixar claro aqui, que a segunda e a terceira geração, nesse contexto da carta que foi escrita aos irmãos de Éfeso, que nós estamos aqui lendo, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, esses irmãos eram crentes, pois os versículos 2 e 3 faz elogios, porém o seu primeiro amor havia se esfriado e trocado por um rude zelo pela ortodoxia, uma fria ortodoxia, tanto a Deus como ao seu próximo. Faltava amor para os irmãos. Havia um abismo entre o falar e a prática. Quer dizer, irmãos, podemos ser uma igreja ortodoxa, mas será que estamos sendo uma igreja que pratica aquilo que se prega? Que fique essa reflexão. Que nós não venhamos a ser meros ouvintes, como disse Jesus. Que nós possamos ouvir a palavra, irmãos, e colocar em prática. Esse é o objetivo, irmãos. A ortopraxia, que possamos praticá-la também. As duas têm que andar junto. A ortopraxia tem que andar junto com a ortodoxia. Versículo 5. Lembra-se de onde caiu. Aqui vem a solução. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A solução. Qual que é a solução? Primeira solução. Lembra-se de onde caiu. Lembrança, irmão, frequentemente inclui uma atualização da experiência original.
A atualização é o processo pelo qual um evento passado é tornado contemporâneo para uma geração que está no tempo e no espaço do evento original. Eles teriam que lembrar de onde eles caíram. Como este amor a Deus foi se esfriando. Eles teriam que lembrar. Espera aí, vamos lembrar da primeira geração. Como era o meu pai, como era o meu avô e como eu estou hoje. Quer dizer, você fazer trazer uma lembrança, olhar lá para trás. Como foi sua conversão? Como foi seu início de fé? Nossa, pastor, foi uma bênção. O meu também foi uma bênção. Não tinha tempo ruim. Como eu disse, não tinha carro, não tinha celular. Muitas vezes até o sapato furado. Colocava um jornalzinho ali para enganar. Tinha vergonha de dobrar o joelho para os outros não ver o sapato furado. Mas estava na igreja. Amava a Deus. Amava a palavra. Muitas vezes não tinha dinheiro de comprar uma Bíblia, irmão. Só tinha uma Bíblia muito simples. Mas era uma alegria. Hoje muitas vezes se abre e vê tantas Bíblias na sua casa. Tantos livros bons. Que não é errado, irmãos. Tem que comprar, tem que investir mesmo no seu ministério. Mas quando você tem uma Bíblia só, talvez você não era mais crente. Talvez você não amava mais a Deus. Como eu já disse, não é errado, irmãos. Invista no seu ministério. Compre bons livros, compre Bíblias de estudo. Mas não abandone o primeiro amor. Não faça isso. Então lembra, olha lá para trás. Continuando, irmãos. Vemos que a ortodoxia, que é a doutrina reta, e a ortopraxia, que é a vida reta, da igreja de Éfeso, no seu início, na primeira geração, havia feito um tremendo esforço, de modo que em Éfeso a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente. Atos capítulo 19, versículo 20. Porém, anos mais tarde, Paulo enviou uma epístola fazendo elogio, como eu já disse em Efésios capítulo 1, versículo 15. Como vimos, irmãos, esses irmãos eram crentes. Versículo 2 e 3. Porém, o seu primeiro amor havia se esfriado e trocado por um rude zelo pela ortodoxia. Que nós possamos refletir sobre isso. Talvez o seu primeiro amor se esfriou. Você é crente. Você vem para a igreja. Você vem para a escola bíblica dominical. Você vem para o culto de doutrina. Você vem para o culto dos jovens. Mas como você tem vindo? Com fervor? Com amor? Ou só para agradar uma liderança? Não faça isso. Agrade o seu Deus, como foi lá no início. Ame a Ele. Faça porque você ama o Senhor. Faça porque você ama a Deus. Não perca este amor, meu irmão. Glórias a Deus. A primeira lição, lembra de onde caiu. A segunda, que está no texto, arrependa-se. Quer dizer, a palavra arrepender significa mudar de mente, ver de onde caiu agora. É hora de se arrepender, voltar na história, fazer uma reflexão e provar sua culpa pelos erros presentes e se arrepender de suas falhas. Quer dizer, olhar para trás, dobrar o joelho, clamar ao Senhor, chorar na presença dEle, se arrepender verdadeiramente. E o Senhor vai te fortalecer, meu irmão. O Senhor vai renovar a sua fé. O Senhor vai acender essa chama que foi apagada do primeiro amor. Segunda lição, arrependa-se. Busque o Senhor. Ore, clame a Ele. Ele está contigo, meu irmão. Ele anda entre os castiçais de ouro. As 7 estrelas estão em suas mãos. Aleluias. Ele é o Senhor soberano. Ele é o Deus que vê tudo. Tudo está patente aos teus olhos. E Ele não quer que você fique assim. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Que essa chama seja acesa novamente. Se arrependa.
Terceira lição, está no texto. E pratique as obras que praticava no princípio. Que princípio era este? Era aquele princípio que a primeira geração viveu, com a sua dedicação e amor a Deus, que a sua ortodoxia e a sua ortopraxia andavam juntos. Eles precisavam mudar seu estilo de vida e seu comportamento. Eles precisavam se arrepender e dar meia volta. É isso, irmãos. Esse é o segredo. Pratique as obras que praticava lá no princípio. Um exemplo, lá atrás, olha a sua conversão. Você orava mais? Volte a orar. Você lia mais a Bíblia? Leia mais a Bíblia. Você procurava sempre estar falando com o Senhor, dirigindo, estudando ali, orando. Volte a fazer isso novamente. Glórias a Deus. É isso, irmão. Volte a praticar as primeiras obras que você praticava. Antes de dormir você orava, hoje você não ora mais, volte a orar antes de dormir. Pastor Rodrigo, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Se arrependa e volte a ler a Bíblia. Como você lia lá antigamente. É isso, irmãos. E essa chama novamente vai ser acesa. O Senhor vai acender essa chama do primeiro amor no seu coração, no nosso coração. Agora, irmãos, vem uma ameaça. Se não se arrepender, o Senhor Jesus está falando, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor dá a solução. O Senhor primeiro fez o elogio. A ortodoxia está perfeita. Está ok. Vocês são crentes. Está tudo certo. Porém, a ortopraxia está longe. Vocês perderam o primeiro amor. Mas o Senhor da igreja dá a solução. Como nós vimos, se arrependa. Volta a praticar as coisas que praticava no princípio. Mas o Senhor da igreja faz uma ameaça. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas o que significa isso? Você deve perguntar. Virei a você, tirarei o seu candelabro. Pode ser que Cristo esteja falando de sua segunda vinda? Virei a você e tirarei o seu candelabro. Pode ser que uma perda do seu testemunho, o seu amor a Deus e ao próximo, lhe trariam consequências drásticas. O Senhor Jesus está vindo, se eles não se arrependerem, vão deixar de ser uma igreja. Isso aqui é muito sério, irmãos. Uma igreja deixa de ser igreja quando deixa de servir ao seu mestre com amor e dedicação. Tem que ser autêntico. Quer dizer, possivelmente, irmãos, essa primeira opinião, que Jesus Cristo está falando da sua segunda vinda, talvez não. Possivelmente seja essa segunda. Que, devido ao afastamento do amor que eles tinham por Deus e pelo próximo, a igreja deixaria de ser igreja e se tornaria um clube social. Tem muitas igrejas assim, tá, irmãos? Que as pessoas vêm porque amam uns aos outros. Não vem por causa de Cristo. Não vem para adorar a Deus. Vem para ter um convívio social. Deixa de ser igreja. Ok, irmãos? Princípio, viemos aqui adorar a Deus, ouvir sua palavra. Logicamente, ter comunhão com os irmãos, isso é bíblico. Mas eu venho aqui porque eu vim adorar a Deus. Eu vim aqui na casa do Senhor porque eu vim aprender sua palavra. Eu vim, logicamente, para ter comunhão com os irmãos. Ok. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas nominais que elas se afastam de Deus. Porque deixa de amar a Deus, ao próximo, e se reúne. Para quê? Para ter como se fosse um clube, né? Social. A pregação não pode ser dura, tá, pastor? Porque você pode ofender o irmão. Eu vi um irmão falar para mim um dia. Ele falou, Rodrigo, um pastor de uma certa igreja, ele falou assim para mim, olha irmão, eu não posso pregar certas coisas na igreja. Eu falei, mas por quê?
porque se eu falar, muitos vão se retirar. Aí ele falou assim, mas irmão, mas você não é o pastor da igreja? Sim. Mas está errado, você não pode fazer isso. Sim, mas se eu fizer isso, metade da igreja vai embora, e é metade da igreja que sustenta a igreja. Olha só que ponto chega. Pastor, se converta, prega a palavra. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com o Senhor da igreja. Se metade da igreja quiser se retirar porque estamos pregando a verdade, que se retire. Mas não vamos deixar de pregar toda a palavra de Deus. Se arrependa, pastor, se você estiver fazendo isso. Se arrependa, não faça isso. O nosso compromisso é com Deus da Bíblia. É com o Senhor da igreja. Temos que pregar toda a verdade de Deus. Então, irmãos, e o interessante é que eu quero trazer uma boa notícia. Que após a igreja de Éfeso ter recebido essa advertência do Senhor, esta carta, né, uma década depois, né, de João ter escrito o Apocalipse, Inácio, que é um dos pais da igreja, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, no qual elogiou os cristãos locais, porque os membros da igreja haviam levado a sério as palavras de Jesus. Quer dizer, eles se arrependeram. Eles, quando receberam esta carta, eles se entregaram ao Senhor, falaram, Senhor, queremos voltar ao primeiro amor, queremos praticar as primeiras obras que os nossos pais praticaram lá atrás, queremos voltar, Senhor, amar o nosso próximo. Nós se perdemos no longo da história, mas queremos retornar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Não temos muitas informações, irmãos, sobre quem era esse grupo que pertencia, né, chamado nicolaítas, né? Eu vou trazer apenas 3 pontos aqui, tá bom? Esses nicolaítas, possivelmente, eram seguidores de Nicolau, que era um prosélito, né, que está lá em Atos capítulo 6, versículo 5, né? Ele havia ali se convertido, né? Talvez ele se afastou dos caminhos do Senhor, e ali ele montou um grupo herege, né? E essa heresia começou a se espalhar ali, naquele contexto do primeiro século. A segunda, esses nicolaítas eram uma seita gnóstica, que procuravam se infiltrar nas igrejas. Terceiro, esses nicolaítas seguiam os ensinos de Balaão, que está em Apocalipse capítulo 14 e 15. Quer dizer, uma seita que valorizava a prostituição e a idolatria. É possível também, tá bom? Então, eles são elogiados por Jesus por rejeitar os ensinos dos nicolaítas. A importância do ensino bíblico, olha só a importância, irmãos, do ensino bíblico. Os efésios não vacilavam em questões doutrinárias. Quer dizer, eles valorizavam o ensino bíblico. Eles são elogiados por Jesus pela sua dedicação ao ensino da palavra de Deus. Eles eram ortodoxos, o Senhor elogia eles. Olha a importância, irmão, do ensino, a importância da escola bíblica dominical, a importância do culto de doutrina, a importância das pregações. Como é importante, irmãos, uma igreja que valoriza a palavra. Graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor, que na igreja Jaboque temos praticado isso. Se não der para vir na IBD, vem de quarta. Se não der para vir de quarta, vem na IBD. E se porventura não der, porque às vezes não dá pelo trabalho, entendemos isso, irmãos. Às vezes você estuda, mora longe, assim por diante. Vem no domingo ouvir a palavra. Amém? Mas nunca se esqueça também de pegar sua Bíblia em casa, de orar em casa. Às vezes fala, pastor Rodrigo, eu não tenho tempo, pastor. Né? De quarta temos a fazer, eu trabalho até tarde. Mas lê a Bíblia. Tenha o seu momento com Deus devocional. Amém? Glórias a Deus. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, está no versículo 2, estou enfatizando novamente, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então a igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, e o Senhor elogia ela. Versículo 7,
Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A mensagem não se dirige apenas à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas em todos os tempos e lugares. A vitória antecipada da igreja tem o seu fundamento em Cristo, em sua vitória na cruz. Cristo venceu a batalha, mas a guerra continua. Estamos aqui, temos que lutar contra as falsas doutrinas, temos que lutar contra nós mesmos, não é verdade? Temos que buscar o Senhor. Sabemos que o diabo e seus anjos caídos estão aí lutando, né? Temos como igreja de Cristo se levantar também. Pregar o evangelho é luta, é batalha. Tanto que Paulo fala em Éfeso, para a igreja de Éfeso, se revista de toda a armadura de Deus. Para que eu vou me revestir de uma armadura se não tem guerra? Se ele falou para se nós se revestir de armadura, porque tem guerra, tem luta. Porém, o Senhor da igreja nos deu armamento para que nós possamos, como Paulo diz nesse texto de Éfeso, estar firmes com a armadura de Deus. O que faz vencer o mundo é nossa fé em Cristo. O que faz nos vencer o mundo, irmãos, aleluias, é porque servimos ao Deus que é o nosso Senhor. É o Deus que está sobre nós. É o Deus que habita em nós através do seu Espírito. É isso, quer dizer, o Senhor nos deu armamento. É a sua palavra, a Bíblia, que nos fortalece. É ouvindo a palavra de Deus. Eu já vi algum irmão falar para mim, falou assim: pastor Rodrigo, quando estou mal, eu fico em casa, não vou para a igreja. Aí eu falei: você está dando ouvido para o diabo. Ele se assustou e falou: mas por quê? Como assim estou dando ouvido ao diabo? Aí eu falei: o diabo quer isso. Ele: como assim? Eu falei: a igreja é o hospital. Quando você deixa de vir para a igreja, você se afasta do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mesmo doente, mesmo não querendo vir, venha para a igreja, porque Deus vai falar com você, meu irmão. Que negócio é esse? Estou fraco, vou ficar em casa. Ué, quando a pessoa está doente, ela vai para onde? Para um hospital. Venha para a igreja. Não deixe, irmão, o inimigo da sua alma, da nossa alma, jogar isso na sua mente. Não, fique em casa, você não está bem, não. Venha para a igreja. Logicamente, casos excepcionais de saúde, não estou falando isso, tá, irmãos? Eu estou falando no sentido espiritual. Você está fraco espiritualmente, está desanimado. Ah, eu não vou para a igreja. Eu fiz isso contra o meu Deus. Não, venha para a igreja. Porque aqui Deus vai te fortalecer. Deus vai renovar a tua fé. Você vai sair fortalecido. Você vai sair renovado. Amém. Glórias a Deus. E quero aqui, irmãos, finalizar. É no versículo 7 que eu já li, né? Quer dizer, a mensagem não se dirige apenas à igreja de Éfeso, mas a toda a igreja, como eu já disse. A vitória antecipada da igreja tem seu fundamento em Cristo, em sua cruz. Cristo venceu a batalha, mas a guerra não terminou. Todas essas promessas são feitas para quem? Aos vencedores, todos os crentes verdadeiros. Olha só, irmãos, que promessa Jesus faz no versículo 7. Olha só: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena seguir até o fim. Vale a pena servir a Cristo. Mesmo diante de luta, de provações, não deixe o Senhor Jesus. Continue, meu irmão. Isso aqui é passageiro. Aleluia. Nós servimos o Deus eterno. Aleluia. E sabemos que muito em breve vamos estar com o Senhor, gozando a eternidade. E aqui eu quero finalizar a mensagem. Um resumo. Como nós já vimos, a igreja de Éfeso foi muito abençoada com pastores, como Paulo e João, que eram apóstolos de Cristo. Assim também como no seu início também teve ali a ajuda de Áquila, de Priscila, de Timóteo, de Apolo. Paulo dedicou 3 anos ali na igreja de Éfeso. Isso se deu no ano 52 a 55 depois de Cristo. E Paulo também escreveu uma carta aos irmãos de Éfeso. Porém, a segunda e a terceira geração perderam o amor a Cristo e para com o seu próximo. Eles deixaram de ser eles eram ortodoxos, tinham a doutrina reta, porém a ortopraxia não havia mais. Porém, Cristo dá a solução e faz um alerta a eles,
que lemos no versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Amém, irmãos? Quero aqui orar com a igreja. Glórias a Deus. Que você possa fazer uma reflexão da sua vida. Que você possa pensar. Porque é urgente, irmãos. Temos que voltar ao primeiro amor. Como foi o tema da mensagem. O Senhor quer que você volte a praticar as primeiras obras. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. Esse é o desejo do Senhor Jesus para comigo e para com vocês, para com a sua igreja. O Senhor quer renovar a sua fé nesta noite. Talvez você fale, pastor, estou tão desanimado, pastor. Mas o Senhor da igreja está aqui. E Ele está dizendo para você, eu te amo, meu filho. Mas volte a praticar as primeiras obras. Se arrependa. Olha para trás, vê como você era lá no início. E olha como você está agora. Volte para mim. É isso que o Senhor está falando nesta noite. Volte a me amar novamente, como você me amava no princípio. Você está na igreja, está ortodoxo, está aqui aprendendo a palavra, mas e a paixão por mim, aquele fervor de estar na casa do Senhor? Talvez se perdeu, mas o Senhor está aqui para renovar este amor, este primeiro amor por Ele, para a sua glória. Amém? Vamos orar, igreja? Senhor Deus e Pai, queremos lhe agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pela Tua bondade, Senhor. Como nós aprendemos aqui nesta noite, Pai, o Senhor Deus soberano, que cuida e zela pela Sua igreja. Mas, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós, Pai, se afastamos do Senhor, Pai, e deixamos de praticar as primeiras obras, Pai. Somos ortodoxos, Pai, amamos a Tua palavra, combatemos as heresias, mas, Senhor, não podemos se afastar também da ortopraxia, Senhor, da prática, Pai. Senhor, não queremos ser meros ouvintes, Pai. Pai, nos arrependemos nesta noite. Nós choramos diante do Senhor, Pai, pelos nossos pecados e falhas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por afastar. Nós se afastamos do Senhor, Pai. Nós se afastamos de Ti, Senhor, muitas vezes pelas coisas da vida, Pai. Por tanto afazeres, Senhor, e deixamos e abandonamos ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que somos cidadão da terra. E como cidadão da terra, Senhor, temos que ser o melhor cidadão, Pai. Mas também somos cidadão do céu, Pai. E como tem sido nossa vida como cidadão do céu? Talvez como cidadão da terra, Pai, temos respeitado as leis que temos que fazer, temos que obedecer. Temos pagado nossas dívidas como tem que pagar. Temos sido honestos como tem que ser. Isso não é virtude nenhuma, pois temos que ser assim. Temos que dar um testemunho, Pai. Estamos dando testemunho muitas vezes. Mas, às vezes, Senhor, se tornamos religiosos. Se afastamos, Pai, deste amor, Pai, que tivemos no princípio, Pai. Oh, Senhor, nós nos arrependemos por isso, Pai, nesta noite. Que o Senhor possa acender essa chama novamente, Pai. Que tivemos lá no início, Senhor. Aquele amor pela Tua palavra. Aquele amor de orar. Aquele amor de buscar o Senhor em todo o tempo, Pai. Não tinha tempo ruim, Senhor. Muitas vezes não tinha condução, mas ia a pé para a igreja, feliz, cantando. Que essa chama venha a ser acesa novamente, Pai. Hoje estamos melhores, amém, que bênção,
glórias a Deus. Temos nossos carros, temos essas possibilidades, temos Bíblia no celular, temos livros, temos tantas Bíblias de estudo às vezes, que é bom, Pai, é importante. Mas muitas vezes, Senhor, nós deixamos e se acostumamos com isso, e deixamos de lado, Senhor, e deixamos de ser aquele crente quando tinha uma Bíblia só. Não é errado, Senhor, nós ter livros, Bíblia, pelo contrário, isso é bom. Mas que tendo tudo isso, Pai, que nós venha, Senhor, permanecer nessa chama, Pai, do primeiro amor, Pai. Mesmo hoje, Pai, para a glória do Teu nome, tendo possibilidade de vir de carro, que nós venha feliz, Pai, vindo para a Tua casa. Porque o problema não é o carro, Senhor. O problema não é nada disso, Senhor. O problema, Senhor, é o nosso coração. É o nosso coração, Pai. Oh, Espírito Santo, nos perdoe, Pai. E que o Senhor, Pai, possa acender essa chama, Senhor, em nossas vidas. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, Pai. A Te amar, Senhor. A priorizar o Teu reino, Pai. Que nós possamos buscar a Tua face, Senhor, em todo o tempo, em todo momento. Que nós possamos, Senhor, ser aquele cristão, Pai, que não vê a hora de chegar, Pai, o dia do culto, que não vê a hora de chegar, de estar na escola dominical, de estar no culto de doutrina, para aprender a Tua palavra, Senhor. Esta paixão acenda de novo, Pai, em nossos corações. Derrama sobre nós, Pai, Espírito Santo, se arrependemos, Pai. Que nós possamos, ó Pai, com a Tua graça, voltar a este primeiro amor, Pai. Porque, Senhor, como nós aprendemos este perigo, Senhor, podemos ser uma igreja ortodoxa, mas longe do Senhor. Longe do Senhor, porque não tem a ortopraxia, quer dizer, não tem a prática daquilo que aprende, daquilo que ouve, não há vivência. Não queremos isso, Senhor. Não queremos, Pai, ser religiosos. O que nós queremos, ó Pai, é sim, Pai, ser ortodoxos, a doutrina reta, pregar a Tua palavra, mas também vivê-la no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor Jesus, com a Tua graça. Nos dê força, Pai, para que nós possamos, Pai, crescer em Ti, Senhor. E com essa chama, Pai, do primeiro amor, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus.